Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa tarefa de ser o intérprete do estudo de hoje. Nós vamos iniciar pelas palavras do Chico e a nossa página inicial de preparação e a prece. Palavras de Chico Xavier. Acreditamos que para que o homem atinja a perfeição, não se pode menosprezar os valores do espírito. E a nossa página é do livro Caminho, Verdade e Vida, tem o título de Esforço e Oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. E possamos agora agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho, e que o nosso Mestre Jesus possa nos iluminar nesse intuito de levar a palavra, levar os ensinamentos a todos aqueles que nos assistem. Possamos interpretá-las de forma correta. Possamos pedir por todos nós em humanidade, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. No estudo de hoje nos foi pedido um tema livre, então nós resolvemos utilizar um que já abordamos há cerca de uns 5 ou 6 anos atrás, em uma outra casa. Inicialmente, pelo título, a função do quê, nós temos a impressão que vamos apresentar uma aula de gramática, mas não é isso, evidentemente. Apesar de nós sabermos existir uma importância bem grande na aplicação da palavra que em um texto, a ponto de mudar completamente o contexto. Bem, a palavra que, ela tem muitas possibilidades de uso, e por isso mesmo ela pode causar algumas dúvidas sobre a regência, a concordância, o significado, etc. Mas nesse estudo,
nós vamos iniciar ouvindo uma canção. Vamos lá? Ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Muito lindo, não? É difícil uma pessoa não se sentir bem ouvindo esse tratado, né? Que essa canção, ela não é só pela melodia que ela é bela, né? Mas também pela mensagem que ela traz. E aí é o ponto que nós queremos chegar ao final desse nosso estudo. Ao ouvirmos a canção, essa canção oração, nós perguntamos o que nós sentimos, quais os sentimentos que nos afloram. Nós podemos relacionar alguns como paz, enlevo, tranquilidade, serenidade, amor, devoção, fé, alegria, humildade, compromisso, superação, bondade, enfim, diversos sentimentos nos afloram com a visão, né, dessa que com certeza nós temos. É difícil, todos nós, né? É difícil alguém, melhor dizendo, que não consegue ver, imaginar a imagem de Francisco de Assis orando. Por ser uma mensagem, né, uma imagem forte, que diversas figuras que foram feitas ao longo do tempo, durante séculos, né, que nos apresenta Francisco de Assis orando, é normal nós nos colocarmos observando a esse homem nessa atitude. Ao proferirmos essa oração, nós devemos apenas imaginar de Francisco, fazer a imagem, né, de Francisco de Assis orando, ver a sua imagem beatífica, angelical. Não. Quando nós oramos usando as palavras de Francisco de Assis, nós devemos proceder como ele o faz. É assumindo o eu, é o fazei-me, fazei de mim, assumindo o eu que ora,
Nós não podemos permitir que a nossa consciência nos coloque apenas como observadores de alguém fazendo uma oração, no caso, o Francisco. Não. Nós devemos nos sentir orando, dizendo cada palavra, sentindo cada frase pronunciada pela nossa mente. Aqui, o direcionamento do pedido é para alguém específico, né, nessa oração. Nós não estamos fazendo pedido da interferência do Cristo para ninguém. É um pedido que, além de indicar o objeto do pedido, fazei de mim, serve de base para todo o restante da oração. Nós devemos lembrar que nessa oração estamos nos colocando na posição do ser que pede. Quando nós jogamos ser um instrumento, nós estamos pedindo ao Cristo que possamos ter a capacidade de levar cada vibração positiva, cada alento, cada bálsamo, cada ensinamento às demais pessoas. Que nos coloquemos ensinando através das palavras, dos sentimentos, dos exemplos. Um instrumento para qualquer coisa a ser feita por nós, qualquer coisa que nós nos propusermos a fazer, um instrumento tem que ser de boa qualidade. Nós não conseguiríamos tocar uma música num violão desafinado. Traçar uma linha, né, uma linha reta sem uma régua, né, ou apertar um parafuso com uma chave inadequada. É importante. Aqui nós pedimos para ser um instrumento da paz do Cristo. Nas 8 frases da oração, né, que nós vamos ver a seguir, nós nos colocamos como emissários dessa paz do Cristo. Isto é, onde estivermos, onde habitarmos, onde chegarmos, que a vibração que transmitimos nesse momento, né, no momento de estarmos naquele local, que ela acalme, que ela una, que ela alegre, que ela ilumine, que ela esclareça, principalmente se o ambiente estiver conturbado. E para isso nós devemos nos aprimorar como seres humanos. Nós não podemos levar a paz se não estivermos em paz. Nós não poderemos levar conhecimento se não nos prepararmos, se não nos esclarecermos antes. Nós não podemos apresentar a verdade se nós temos dúvida. Por isso é que nós falamos da necessidade do bom instrumento. Bem, voltando à primeira frase da oração, além de indicar o instrumento da paz do Cristo, a própria paz ela é evocada. Mas o Cristo não disse, ou melhor, mas o Cristo, ele disse que não veio trazer a paz, mas a divisão. Em relação a isso, Kardec nos esclarece sobre essa estranha moral contida nas palavras do nosso meigo Nazareno, né, no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali ele engloba toda a explicação que toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há
que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Está aí em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12. E continua. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 13. Jesus, ele veio trazer a lei de Deus, a verdade. E nós, como ainda hoje, melhores um pouco, claro, né? Com o nosso orgulho, vaidade e egoísmo, nós teimamos em não aceitar. Ainda hoje existem os fariseus, né? Que desejam que os templos onde eles se locupletam, eles se auto-idolatram, não sejam destruídos. Mas não entendemos naquele tempo inicial, a mensagem do Cristo. O próprio Cristo sabia que nós não iríamos conseguir e nos prometeu enviar o Consolador. Então, a paz do Cristo, dita na oração, ela engloba várias coisas. Vamos tentar agora observar passo a passo, né, frase a frase, o que o que ela pode trazer para a gente. Bem, amor. O ser humano, de uma forma geral, ainda compreende o amor num sentido restrito, num sentido egoísta, até mesmo lascivo. Quando os meios de comunicação eles citam o amor nas músicas, nos filmes, nas novelas, né, nos livros, etc., nós observamos que sempre se referindo a um amor-paixão ou um amor-romance entre um homem e uma mulher. Ou também no máximo no sentido de um amor parentesco entre irmãos, pais, filhos, né? Mães, filhas, um amor mais carnal. Nós ainda estamos diante do amor pregado pelo Cristo. O amor-humanidade, o amor desinteressado entre dois seres, o amor da oração. Esse é o amor da oração. Francisco de Assis coloca na sua oração diametralmente opostos o ódio e o amor. Com esses termos, nós entendemos que ele deseja se referir ao mal e ao bem. Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Um outro sentimento que nós podemos analisar é o perdão. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Aqui nós podemos entender que se trata da nossa consciência.
Deus, ele não castiga, ele nos dá a capacidade de entendermos os nossos próprios erros, por má utilização do nosso livre-arbítrio. E no momento do nosso juízo final, ou seja, no momento que entendemos o erro cometido, a nossa consciência nos condena. Porém, a infinita bondade de Deus, do nosso Criador, ela nos permite, após o ato de compreender o erro, aprender com ele e a purgar esse erro. Para quê? Para que avancemos na nossa caminhada como espíritos imortais. Mais uma vez, nos recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas um sentimento, a união. A paz do Cristo, ela une as criaturas, mesmo que de doutrinas ou filosofias diferentes. Essa mensagem moral do Cristo, ela é uma só. Ela é única em qualquer religião, cristã ou não, não importa. Muitos dizem que se o Cristo voltasse e pregasse o Evangelho nos dias atuais, nós iríamos crucificá-lo novamente. Claro, nós espíritas, nós sabemos que ele não irá voltar. Porque ele nunca nos deixou. Mas nós estamos percebendo que não só a ele, através de cenas lamentáveis contra a sua imagem, também o seu evangelho está sendo crucificado. De novo, nos atuais tempos de transição planetária, a base de tudo aquilo que o Cristo nos trouxe está sendo minada, pervertida, modificada, anatematizada. É esperado, claro, que antes da paz venha a destruição. Mas nós não podemos ser instrumentos de destruição. Não só o mundo está dividido, nós espíritas estamos nos dividindo. Muitos de nós espíritas estamos nos colocando como os judeus na multidão em frente ao palácio de Pilatos, nos deixando influenciar pelos doutores da lei, como naquele tempo, né? Naquela multidão em surdina, eles nos incitavam a preferir Barrabás a Jesus. Nós estamos nos deixando levar sem exercer o mais básico dos atributos necessários a um espírita: o raciocínio, a ponderação, a análise. Nós estamos nos negando a avaliar os fatos pelos diversos ângulos necessários para chegar a uma conclusão lógica e fraterna. Como nós já tivemos a oportunidade de comentar, nós estamos esquecendo a mais básica ferramenta de análise da doutrina: a relação de causa e efeito.
E com isso, estamos deixando de contribuir para o que foi exaltado por Francisco de Assis na oração, que é a união entre nós mesmos e por conseguinte, a união com os demais irmãos. Mais um sentimento. A fé. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas, subitem o poder da fé. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Não é apenas a questão da fé religiosa, onde o mais importante é o que nós esperamos na vida futura e o que nós devemos fazer, evidentemente, para seguir para essa vida futura com confiança. É também um incentivo que o Francisco de Assis nos dá para sobrepujar quaisquer obstáculos que nos são apresentados ao longo da nossa caminhada terrena. Nós temos que trabalhar intensamente no nosso aperfeiçoamento e procurar auxiliar o próximo para diminuir os seus sofrimentos e que ele consiga evoluir também. Tiago, no capítulo 2, versículos 25 e 26, nós tiramos da Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, o seguinte: diz Tiago: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Rabi, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E a verdade? A verdade dos ensinamentos do Cristo, elas são trazidas de sob o véu pelo Espírito de verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, o advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Aí, o ensinamento que o Espiritismo será o futuro das religiões. Veja bem, não é a religião do futuro. As pessoas da Terra, elas não se converterão ao Espiritismo. Porém, todas as religiões e toda a sociedade, ela terá na sua base a busca e a recuperação da verdade trazida pelo Cristo. Isso permitirá que se esclareça o que ele não pôde nos dizer há 2000 anos. E a verdade trazida pelo Cristo nada mais é do que a lei de Deus, a lei natural, na sua mais pura essência, isenta de orgulho, de egoísmo ou de vaidade. Esse é o motivo pelo qual
eu costumo citar as palavras do Espírito de Verdade no ensinamento, ou melhor, sempre no encerramento dos meus estudos. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, para lembrar sempre, e principalmente a mim mesmo, que nós espíritas, nós temos a obrigação de participar desse processo. Outro sentimento, a esperança. Ela mostra que nós podemos nos melhorar. Se errarmos, nós teremos que arcar com a responsabilidade. Mas nós poderemos corrigir o erro e ter uma nova possibilidade, uma nova chance de acerto através da reencarnação. Este que é o perdão concedido por Deus. A chance de reparar as nossas faltas. E o Cristo, ao curar as doenças do corpo ou da alma de algum daqueles que procuravam por ele, ele sempre alertava: vá e não peques mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos, mais uma vez, nos socorrer e dizer o que está lá: ninguém poderá ver a Deus se não nascer de novo. A alegria. A alegria, o cristão, ele tem que ser alegre. Pela própria esperança que ele tem que ter no porvir. Pelo bem que pode praticar. Pelo conhecimento que pode obter e que pode transmitir. Pela vida que Deus nos deu. Pela oportunidade de ser um trabalhador da seara do Cristo. Então nós temos que ser alegres. Já foi tempo do religioso sisudo. Já foi tempo daquele espírita que não poderia, sorrir numa palestra, brincar, trocar ideias numa palestra. Então a gente tem que ser alegre. O respeito ao nosso próximo, inclusive. Mais uma? A luz. A luz da verdade, ela dissipa as trevas. A luz do bem dissipa as trevas do mal. A luz do bem nos ajuda a alcançar a paz do Cristo. Nesse momento, a oração toma uma outra intensidade, avança. Aí ele diz: fazei que eu procure mais. Aí, novamente, Francisco de Assis traz para o eu o foco da oração. A tarefa de buscar a evolução, ela é individual. Ninguém vai evoluir o outro ser. No Livro dos Espíritos, na pergunta 779, nós temos o seguinte: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Respondem os espíritos: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. A única coisa que
Deus nos obriga a evoluir. E com a nossa evolução individual, nós possibilitamos a evolução dos outros e, por consequência, da sociedade, do planeta. Assim, o planeta vai mudar. Assim, nós vamos passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos fala sobre o conhecimento de si mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Isso é a busca da humildade, se colocar a serviço dos outros. Bem, e finalmente, o porquê do tema o porquê do tema dessa função. Ao criar esse título, nós nos reportamos a um fato. Nós fizemos devido a um fato. Tivemos a oportunidade, algumas vezes, em alguns trabalhos com as pessoas, de ouvir essas pessoas trocando na oração de São Francisco o que, a palavra que, pela palavra e. Então ficaria assim, consolar e ser consolado. Então esse foi o gatilho que nos levou a pensar sobre esse tema que a gente está estudando. Claro, em alguns casos nós observamos que é devido à forma mecânica que o irmão ora, sem procurar sentir ou entender a significação das palavras. Talvez acostumado às orações preconcebidas ou repetitivas de algumas religiões. Né? No caso, essa prática, ela altera totalmente aquilo a que se dispõe essa prece. Vamos fazer um comparativo entre essa forma de orar e o Sermão do Monte. Nas bem-aventuranças, existe a conotação de consciência, de relação entre o procedimento do ser e o que ele vai encontrar na vida futura, qual será a sua recompensa. Porém, é a demonstração da justiça divina de uma forma natural para todos os seres da criação. Na forma diferente de proferir a oração de São Francisco, trocando o que pelo e, o ser ele parece estar condicionando o seu procedimento muito mais a uma troca obrigatória entre ele e o próximo. Nas bem-aventuranças, não existe a conotação de egoísmo, de vaidade ou de orgulho. A oração de São Francisco, ela é um tratado de humildade. Ela é a demonstração de como proceder incondicionalmente
em relação a si mesmo e aos outros. É o doar-se, é o preferir o bem alheio ao seu próprio. É o que o outro Francisco, o Cândido Xavier, demonstra ao ensinar que é preferível ser a vítima do que o algoz. Na conversa com Deus, em uma oração, nós temos 3 pontos essenciais: louvar, agradecer e pedir. Né? Trocando esse posicionamento de colocar, de a gente se colocar em petição, de condicionar os nossos atos a uma recompensa, nós estamos nos afastando da humildade. Nós estamos dando ênfase ao egoísmo ou à troca, né? Eu consolo e, em consequência, eu terei como paga o consolo. Isto é, eu estou negociando com a divindade. Utilizando o que, nós nos colocamos na posição de, mesmo sabendo que a consequência dos atos é uma contrapartida das benesses, é o plantar e colher, nós o fazemos fraternalmente, pelo simples prazer de fazer o bem. E, finalizando a oração, nós temos: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aqui não temos a morte física e nem a vida após a morte, né, é pregada por preceitos religiosos, porque é a vida eterna. Na realidade, é a vida imortal, né? Não eterna. E ela é alcançada independente de religião. Para o islamismo, morrer por Alá tem uma determinada conquista. Para o catolicismo, pode ser o céu, né, beatífico. Para algumas vertentes do protestantismo, algumas aguarda-se o juízo num sono profundo. Para o espírita, é a vida nas colônias espirituais. Agora, a vida imortal, estabelecida por Deus, ela é a perfeição. É a felicidade interior que deve ser compartilhada com os demais seres. Nós somente alcançaremos a vida eterna, essa vida eterna da oração, quando morre o homem velho que existe dentro de nós. É matando o homem velho que nós renasceremos para a vida eterna. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar tão linda oração. A oração de um coração humilde e enorme ao mesmo tempo. Pedimos por todos nós, em humanidade, encarnados, desencarnados, todos nós que labutamos nessa terra, procurando evoluir, procurando alcançar a possível elevação espiritual. Obrigado, Mestre. Obrigado, Deus. Despede-nos em paz. Graças a Deus.